as nossas redes sociais, né, tanto o Facebook quanto o nosso Instagram, né? Então, assim, eu vou deixar aqui no link o nosso Facebook, o nosso Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades do Conselho. É bacana, né, ver o pessoal chegando aqui para acompanhar, né, nosso programa de estreia, o webinar Cresce mais uma iniciativa de aprimoramento do Cresce RJ, trazendo qualidade, trazendo aprimoramento ao profissional da intermediação imobiliária. Não esqueça, então, de deixar o seu like aqui nesse vídeo para que mais profissionais possam acompanhar a nossa transmissão. Nesse programa de estreia, eu vou trazer aqui um tema de bastante importância e bastante relevância para a categoria, que é a venda de imóveis da União. Né, um tema que a categoria tem procurado bastante, obter informações, né, procurando informação para aumentar as oportunidades de ganhos. Essa lei foi sancionada em junho deste ano, a Lei 14.011, né, foi sancionada pelo governo federal. E com a gente aqui nós vamos ter duas participações especiais. Uma é o diretor do Cresce RJ, Laudimiro Cavalcante. Diretor, seja bem-vindo à TV Cresce Rio e hoje vamos debater um tema muito importante, correto? Perfeitamente. Boa tarde, Caio. Boa tarde, quem nos assiste nesse momento. Boa tarde especial ao doutor Aurélio Della Piccola. E quero aproveitar a oportunidade já para parabenizá-lo, Aurélio, porque eu há 2 anos venho acompanhando você na luta dessa lei 14.011. Eu junto com o doutor João Teodoro. Então, você vem há um bom tempo e eu quero parabenizá-lo e, com certeza, você vai trazer conteúdo, você vai trazer coisas boas para a categoria. Eu aproveito para lembrar que essa live vai ficar e nós vamos enviar para o Brasil inteiro. Mas, no caso do Rio de Janeiro, especificamente, tem uma particularidade, doutor Aurélio, que nós fomos capital da República. Então, como capital da República, nós temos aqui centenas de imóveis até hoje abandonados, degradados, em função da situação burocrática. Então, esta lei 14.011 vai nos ajudar, está nos ajudando. Você está tendo a participação, você teve, inclusive, no gabinete do presidente Jair Messias Bolsonaro, e, em função dessas visitas, desse trabalho que você vem fazendo, foi incluído um artigo que permite que o corretor venda as unidades após o segundo leilão. A particularidade que tem aqui no Rio de Janeiro, eu quero deixar aqui registrado, é que são muitos imóveis. Eu cito um exemplo, um prédio ícone, que é o edifício da Noite. Esse edifício ficou conhecido no mundo inteiro porque é o arranha-céu, o primeiro arranha-céu da América Latina. E esse prédio está totalmente desocupado, é no coração do Rio de Janeiro, é na Avenida Rio Branco, a avenida mais conhecida do Brasil. Ele está desocupado, prometeram, inclusive, o leilão para agosto, nós estamos em setembro, e esse leilão ainda não saiu. Então, você vai nos trazer novidade para mim, para os corretores, para toda a categoria. E eu cito só um exemplo, no caso do Rio de Janeiro, é que nós temos esse prédio, vou citar ele como exemplo, esse prédio, a situação do Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade maravilhosa, com vocação para o turismo, a situação do centro do Rio de Janeiro é degradante. Eu sinto que em um prédio desse, hoje, só para analisar uma matemática aqui simples, esse prédio, que é com vocação comercial, ele hoje, a venda do metro quadrado desse prédio não pode ultrapassar R$ 2.000. No entanto, transformado ele em residencial, esse valor de metro quadrado médio passa para 4.500. Então, é uma matemática fácil e simples de entender, doutor Aurélio. Por isso que eu peço muito a sua contribuição, a contribuição do COFES, a contribuição das entidades envolvidas no projeto, para que transforme esse Rio de Janeiro, esse centro do Rio de Janeiro, numa área residencial, que é onde qualquer parte do mundo
morar no centro da cidade é valorizado, é bom. Então, aqui é uma exceção. Então, eu conto com o teu apoio e tua ajuda, doutor Aurélio. Obrigado, diretor, pelas suas palavras iniciais. Eu vou passar agora, né, a palavra, o diretor Cavalcante já fez a apresentação, ao presidente eleito do Cresce Espírito Santo, Aurélio Dalla Piccola. Aurélio, seja bem-vindo à TV Cresce Rio. Deixe sua mensagem inicial, por favor. Obrigado a vocês. Primeiro, eu queria parabenizar o presidente Maia aí, é o presidente dos mais vividos do país. No entanto, vem inovando em muitas áreas, em muitas situações, inclusive na tecnologia, né, com a inauguração da TV Cresce Rio de Janeiro, a qual eu tenho a honra de fazer parte da abertura da TV Cresce Rio de Janeiro, com certeza, com apoio, ajuda, colaboração, empenho, dedicação do nosso amigo conselheiro também federal Cavalcante, que nos está trazendo aí uma grande responsabilidade em atribuir a gente a participação efetiva, como tivemos realmente nessa nova lei, né, que traz muitos benefícios, não só à categoria, ao povo brasileiro principalmente, e ao governo federal também, como nós vamos demonstrar na live. Agradeço a você, Caio, pela toda essa assessoria aí que você nos deu e chegarmos a essa transição que me parece será perfeita. Então, agradeço principalmente a vocês aí por esse suporte e a todo mundo que está investindo um tempo em nos assistir. Obrigado, Aurélio. Realmente o pessoal está chegando para acompanhar esse nosso primeiro webinar Cresce Mais, né? Já vou deixando aqui um boa tarde para o Tadeu, para o Cícero, para a Cristiane, Helena, tem a Carla, tem a Luzia, tem o Jonildo que está chegando também para acompanhar, e é isso, a gente precisa que mais corretores acompanhem essas iniciativas de aprimoramento com a gente, para que a gente disponibilize ainda mais, né, iniciativas de aprimoramento. Aurélio, vamos iniciar a abordagem do tema, né? Você teve muito por dentro sobre esse processo até a publicação da lei. Explica para a gente assim, o que é, né, a Lei 14.011 e como foi esse processo, os desafios encontrados até a publicação da legislação, por favor. Assim como o Laudemiro explicou, nosso empenho e dedicação foi grande, mesmo porque eu também componho a Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho Federal, mas nada disso seria possível se não houvesse uma força muito grande, o envolvimento das entidades do mercado imobiliário com grande representatividade. A exemplo do COFES, né, capitaneado pelo nosso presidente João Teodoro, que nos confiou em participar, ele também, desde o início, participou, se envolveu, né, conseguiu acompanhar esse trabalho diretamente, como faz questão sempre de acompanhar todos os trabalhos. Nós tivemos a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, através de sua presidente, a Lucimar Alves Elias. Então, a gente observa que são as maiores entidades de peso, de respeito do território nacional. E essas entidades foram solicitadas, inclusive, para o trâmite dessa legislação, quando o próprio governo federal nos solicitou apoio, depois de um consenso de medidas, de regras, de sugestões, e conseguimos chegar a um consenso, e o próprio governo federal nos pediu apoio para pautar essa legislação, que, na verdade, foi a conversão de uma medida provisória, que já contemplava o corretor de imóveis, a medida recente, mas que todos nós sabemos, com o período legal, ela perde a eficácia. Então, tem que ser convertida em lei, senão ela perde sua eficácia. E assim conseguimos, oficiamos, o Conselho Federal oficiou ao presidente da Câmara, a presidente da Federação Nacional também oficiou o presidente da Câmara, e foi pautada efetivamente, assim como de vontade de todos. A Câmara, o governo federal, os líderes partidários foram envolvidos. Então, a luta não é fácil, você movimentar um processo legislativo na República Federativa do Brasil. Mas está aí, efetivamente, nós conseguimos e temos que comemorar essa vitória do corretor de imóveis. Pela primeira vez na história, está inserido na lei federal como o credenciado a alienar, a intermediar alienações de imóveis de propriedade da União. Então, essa é uma vitória fantástica, isso já está na história, já está escrito, já está atestado pela Lei Federal 14.011 de 2020, uma lei bem nova. Essa é uma vitória resumida
do que aconteceu até o presente momento. Se você aqui discorrer de todos os caminhos, reuniões com o governo, né? Mas o mais importante, que nos ouviu numa reunião em que tivemos juntos com a Ministério da Economia, inclusive, nós tivemos com o ministro, tivemos com o Jair Bolsonaro também, que se mostrou solícito, disse que está junto com a categoria dos corretores de imóveis, e realmente uma aliança foi perfeita para conseguirmos esse sucesso. Estamos de parabéns. Bacana, Aurélio. A próxima pergunta, quem vai fazer é o diretor Laudimiro Cavalcante. Doutor Aurélio, como eu falei, eu acompanhei, embora de longe, todo esse teu trabalho, todo esse teu empenho, junto com o presidente João Teodoro. Tá? Mas a minha pergunta é qual é o próximo passo, qual é o entrave para essa lei ser colocada em prática e passar a operacionar. Porque nós sabemos que no Brasil existe muita burocracia. Porém, esta lei ela é abraçada por todos, inclusive pelo ministro Paulo Guedes, quando ele falou que necessitava e contava com 30 bilhões arrecadados com esses imóveis que está sendo leiloado, que vão ser colocados à venda após o segundo leilão, pelo corretor de imóveis, através dos corretores de imóveis. Então, ele conta com a previsão de 30 bilhões de receita. E o que está faltando para a parte operacional iniciar, que eu já imaginava, repito, que fosse dado o pontapé nesse leilão do prédio à noite, que é conhecido como o maior arranha-céu da América Latina. Bem, nosso amigo conselheiro federal aí de longas datas, Laudimiro, sempre cirúrgico nas perguntas, né? Profundo, e sempre nos jogando a responsabilidade de esclarecer os pontos importantes. É uma pergunta muito boa. Oi? Você é o mestre, estou perguntando para o mestre. Inclusive, você, não sei se sem querer, acredito que sem querer, foi diretamente ao ponto em que a gente vai trazer aqui uma novidade. Eu estou aqui falando de Brasília, estou falando da sala de tesouraria do Conselho Federal, que me cederam o espaço para poder estar fazendo a live pelo horário. Estava o dia inteiro envolvido, inclusive em reunião com a Secretaria de Patrimônio da União, e estou aguardando, isso vai em primeira mão a notícia, né? Estou aguardando já uma minuta de um acordo de cooperação para implementarmos, em conjunto com o governo federal, todo esse programa. Então, Laudimiro, você já vai arrancando de início da nossa live os segredos, né? Então, já não tem mais segredo. Então, todo passo tem que ser iniciado com a lei. A lei já está posta. Então, nós já conquistamos nosso espaço. Agora, tudo isso tem que ser matéria, como você fala, existe burocracia, existe a legislação do país que tem que ser cumprida. Então, como você mesmo tocou no assunto, o primeiro passo, além de regulamentarmos a forma de atuação dos profissionais, nós teremos aí ainda que passar por processos. A União, como imóveis são da União, esses imóveis têm que passar por leilões antes. E esses leilões requerem uma série de trâmites, uma série de etapas que têm que ser seguidas, sob pena de o governo federal não agir na forma da lei. Então, o governo federal tem que obedecer à lei e tem que, primeiro, esses imóveis que virão para nós trabalharmos, passar por esse processo, né, de leilão público. Então, ele vai primeiro a leilão público. Agora, existe a possibilidade também, dentro do assunto que o colega tratou, sempre vários assuntos pertinentes, que é a respeito desse prédio, por exemplo. Esse prédio ele pode vir a ser objeto de uma permuta. Essa permuta já pode ocorrer, às vezes até por um próprio órgão da administração pública, que está necessitando de um prédio no mesmo local, se for, por exemplo, a mesma atividade, e acontecer essa situação, ou uma transação de permuta
por alguém, algum particular que deseja, que tenha um empreendimento para o local. Então, tem mais essa abertura pela lei. Além da possibilidade também, que você já antecipou, de esse prédio receber, os prédios abandonados, restaurações com contratos longos de recuperação dos valores por parceria com a União. Excelente, Aurélio. Observe o leque que está sendo aberto. Com certeza. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão, né, para o corretor de imóveis que está acompanhando essa nossa live. Como ele vai poder aumentar as oportunidades de ganhos, né? Como ele vai poder se especializar nessa questão de imóveis da União para aumentar sua rentabilidade, aumentar suas oportunidades de novos negócios? Uma boa pergunta também. Já entramos em entendimento, como temos as maiores entidades envolvidas, que é a FENAS e o COFES, então nós já estamos preparando, através desse acordo de cooperação, a implementação de um site destinado exclusivamente para esse programa, e nós deveremos ter também treinamentos, né? Por que treinamentos? Que a pessoa destinada ao programa, ela tendo conhecimentos específicos, vai gerar o melhor resultado. Isso é bom não só para o profissional, como o maior respeito para a categoria, melhor resultado para o governo federal, que vai botar o melhor dinheiro, a melhor quantia nos costos públicos, consequentemente, melhor para a economia e para a população. Excelente, Aurélio. A próxima pergunta vai ser feita pelo diretor Cavalcante. Doutor Aurélio, o Rio de Janeiro concentra grande parte dos terrenos da Marinha. É outra especialidade sua. Tá? Essa particularidade tem um potencial muito grande. O que é que pode ser feito de imediato para colocar em prática, na verdade, esse imóvel da União? Porque, no caso do Rio de Janeiro, você tem esse prédio, é um prédio ícone, são 22 andares, tá? Mas existem muitos imóveis, lojas, salas, imóveis que são realmente até abandonados, tá? Em função da tal da burocracia que eu mencionei. Tá? Eles estão sendo catalogados. Nós já chegamos nesse ponto, ou ainda depende de outro processo, ou não depende mais da União? Já existem comissões fazendo esse trabalho de catalogar? Qual é a fase que nós estamos? Existem vários tipos de negociações. Por exemplo, especificamente, você fala de terrenos de marinha. Esses imóveis em terrenos de marinha, eles já podem, pelo próprio proprietário, chegar e fazer uma proposta de aquisição do domínio pleno dessa propriedade. O que é isso? Hoje, aqueles que ocupam imóveis da União, situados em terrenos de marinha, em faixas de marinha, áreas de marinha, os quais existem dois tipos de regime. Um é o regime de aforamento. Nesse regime, a pessoa detém a propriedade de 83,33% da propriedade, ela detém. E a União vai deter o restante, que é uma pequena parte. Ele pode simplesmente, hoje, pela nova lei, já fazer um requerimento, obter uma avaliação de um profissional corretor da confiança dele, da parte que vale da União. Isso ainda terá condições dele pagar com parcelamento. Ou seja, pode significar que, ao invés desse proprietário continuar pagando a sua taxa de foro anual, ele pode requerer aquisição da parte da União, deter a propriedade plena desse imóvel, ou seja, ele vai ter a escritura pública desse imóvel, sendo um imóvel completamente dele, não vai ser mais da União. E parcelar esse valor com parcelas talvez parecidas com o que ele vem pagando, com taxa de foro. Um pouquinho diferente vai ser da ocupação, onde ele não tem a propriedade plena, ele só tem o direito de ocupar. Mas a União só detém o terreno, não detém as benfeitorias. Então, essa avaliação é um valor reduzido também, o que poderá realmente valer a pena, porque você sabe também, como corretor de imóveis e trabalhador com avaliações,
esse imóvel, a partir do momento que ele adquire uma propriedade plena, com a escritura pública, né, um direito real resolúvel, em que ele pode transmitir isso sem dar satisfação ao governo federal, esse imóvel passa a ter um valor bem maior, né? Então, há uma valorização do imóvel. Mas nada impede também que o corretor participe não só na forma de avaliação. Ele pode, simplesmente, tendo conhecimento da legislação, a partir do momento do site, ou já poder estudar a lei hoje, já pode oferecer essa consultoria, essa orientação aos seus clientes, né? Preparar essa documentação e até a margem na legislação para que ele perceba uma remuneração, por exemplo, nos imóveis que irão a leilão, que serão ofertados pela União. Neste caso, nada impede de um serviço sendo ofertado aos compradores, né, aos detetores desse direito, que ele receba uma remuneração, desde que ele contrate e combine antes. Então, é mais um nicho de mercado dentre vários outros, né? E existe também a possibilidade desses terrenos de marinha já serem negociados também. Está ocioso, né? Você tem um cliente que tem interesse nesse imóvel, nada impede que seja feita a oferta à União ou até orientá-lo à participação no primeiro leilão, né? Havendo o segundo leilão, porque lá tem condições de descontos até de 25% para pagamento à vista. Isso está na lei. Então, você pode fazer uma contratação de consultoria com o seu cliente, é um outro nicho também de mercado, e tendo conhecimento da legislação, o orientar e fazer ter lucros, que a sua remuneração vai ser um valor não tão expressivo, mas satisfatório. Quer dizer, todo mundo ganha. Excelente, Aurélio. Você falou um pouco da importância dessa lei para o corretor de imóveis, mas a gente pode falar também que a importância para o país, né? Para a economia do país. Hoje, como você também já citou, tem muitos imóveis que estão vazios e vão poder ter uma utilidade, né? Agora, talvez de uma forma mais rápida. Explica um pouco para a gente, como é que você vê essa questão da importância da lei também para o país inteiro, né? Para a economia do país. Hoje a grande realidade, isso é de conhecimento, acho que de todos que são da área, a própria Secretaria de Patrimônio da União não tem condições de fiscalizar todos esses imóveis, não tem condições de gerir todo esse patrimônio, e isso gera um custo, né? E esse custo, você não tendo pessoal, não adianta que você não vai pagar a conta se você não tem pessoa para gerir, ou seja, dá um descontrole para a União. Então, você tem já uma primeira organização desse patrimônio, uma ajuda dos corretores nessa gestão do patrimônio, né? Esses imóveis ociosos vão ser alienados, esse dinheiro vai para o Tesouro Nacional, isso se reverte em favor da economia do povo brasileiro, se reverte em remuneração para os profissionais que estão envolvidos com essas negociações, com as avaliações, com as intermediações, né? E, obviamente, o governo federal, não só o governo federal ganha, mas como toda a população ganha, um dinheiro injetado na economia e a geração de novas transações imobiliárias, né? E a desburocratização, quando esses imóveis deixam de ser da União, eles deixam uma série de trâmites burocráticos. E aí o país passa a ter a possibilidade, um incremento de um aumento de número de imóveis comercializáveis de valores melhores, né, com documentações mais aperfeiçoadas, né, ou perfeitas. No caso, que no Brasil existem muitos imóveis que não têm a sua completa documentação. Então, isso é muito importante para o povo brasileiro, muito importante para os corretores e para o governo federal, por esses motivos. Excelente, Aurélio. Queria agradecer pela nossa grande audiência, né? Até o momento, a gente está aqui com 75 corretores simultâneos, mais de 200 views. Então, assim, é muito importante realmente que os corretores continuem participantes. Vou deixar aqui um abraço, uma boa tarde para a Viviane, para o Fábio, para a Fabíola, né, para o Cláudio Brum, que estão ligados aqui no nosso primeiro webinar Cresce RJ. E a próxima pergunta é do diretor Cavalcante. Doutor Aurélio, nós sabemos que esse imóvel... Você até já respondeu parte da pergunta, mas como é feita a tramitação, como trata-se de imóvel da União, como é feita a tramitação para a remuneração, os honorários do corretor? De que forma são feitas as operações
na prática e de que forma são feitos os honorários, são pagos os honorários do corretor. Nós sabemos que, após o segundo leilão, tá, não é uma tradição do brasileiro comprar imóvel no leilão. Ele se sente mais seguro pela informação, pela consulta, pela tramitação, comprar direto do corretor, com a imobiliária, enfim. Então, abaixa a sua voz, Vladimir. Após essa fase do segundo leilão, vai para ser comercializado pelo corretor de imóveis. E como é que funciona a parte de honorários? Como é que você tem essa parte? A burocracia, como é feito o pagamento? Bom, nós temos o Conselho Federal envolvido, nós temos a Federação Nacional dos Corretores envolvidos, e são órgãos que têm interesse em defender os interesses da categoria. E, obviamente, isso será regulado em convênio, o valor de remuneração, obviamente, né? A forma de seleção, de sorteio desses profissionais. É importante que os profissionais fiquem atentos nas divulgações, porque, em breve, assim que regulamentado todo o programa, através do site que eu mencionei, obviamente vai ser bolado uma adesão do profissional que tiver interesse em se especializar e participar do programa de alienação de bens da União, e aí sim ele vai se habilitar através do site, assim como já funciona hoje com órgãos, com bancos governamentais, que você participa da aula disso, né? Então, a pessoa, o profissional interessado, ou a imobiliária interessada, se cadastrará, né? Obviamente, sabendo dos termos e condições avançados com o governo federal. O que eu posso te adiantar é que na própria lei já prevê que, nesses casos, agora não é só um tipo de alienação que o profissional pode fazer, né? Mas nesses casos das alienações de imóveis da União, não necessariamente terrenos de marinha, mas que foram já ao segundo leilão e vão para a venda através dos profissionais, através deste convênio que está sendo firmado, acordo de cooperação. Então, isso já está na lei, que a remuneração já será do comprador. Então, isso já será amplamente divulgado e combinado na transação, quer dizer, sem o risco dos honorários dos profissionais serem esquecidos ou não serem pagos. Então, isso já vai incluso no pacote, né? É importante ser dada essa publicidade e, obviamente, como nós temos órgãos envolvidos em cuidar, em preservar os interesses da categoria, né? Principalmente ligados à remuneração, então, obviamente, isso será objeto de regulamentação para que os profissionais não saiam perdendo. Entendi, Aurélio. Excelente explanação. Alguns corretores já estão perguntando se existe previsão, né, do lançamento desse site. O senhor poderia dizer algo sobre isso? Né, o lançamento desse site para os profissionais se inscreverem, também terem acesso, né, aos imóveis da União. Você tem mais ou menos alguma previsão, Aurélio? Com a novidade que eu lancei hoje, talvez os corretores entrarem depois, se vier esse acordo, né? É a novidade que eu trago de imediato, hoje, talvez, no final do expediente, eu já esteja, talvez até na minha caixa de e-mail, tem aqui na mensagem do WhatsApp, que faria o possível para enviar ainda hoje, né? Se o Conselho Federal e a Federação Nacional dos Corretores concordarem com todos os termos, né, que são ali colocados, aí não vai demorar muito, nós dentro de 1 mês ou 2 meses já teremos isso já operacionalizado, já em funcionamento. Essa é a nossa vontade. É certo que a União ela não detém assim também tantos imóveis como às vezes imaginamos, mas o valor é referente a uma quantidade enorme de imóveis. O valor do patrimônio da União que será colocado, disponibilizado, é um valor que o profissional poderá ser bem remunerado, poderá ter um ótimo retorno. Agora, importante a gente falando do profissional ter retorno, é importante a gente lembrar, o Laudimiro, que é envolvido diretamente nesses treinamentos aí também, um dado importante. O corretor de imóveis foi contratado, o Conselho Federal foi conveniado com o Banco Público, e desse convênio eles tinham uma participação tão importante que quando eles deixaram de ter esse convênio com o Conselho Federal, imediatamente
reviram os números e perceberam que deveriam retornar o convênio pela importância do papel do corretor de imóveis, e os números hoje mostram que o incremento foi de 1000% nas vendas. 1000%, nada menos. Então, nós tivemos aí um aumento de 1000% a partir do momento em que esse banco público passa a ter um convênio com a categoria profissional dos corretores de imóveis, ou seja, já está atestado e comprovado. Esse, inclusive, foram um dos números que apresentamos ao governo federal e que saltou aos olhos para aprovação e correria dessa medida provisória que se converteu em lei. Então, observe, quando o corretor de imóveis é desafiado, ele corresponde, não só corresponde, como supera as expectativas. Temos que dar parabéns aos corretores de imóveis do Brasil. Com certeza. Diretor Cavalcante, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre essa questão dos bancos, nessa questão do corretor de imóveis, do potencial do corretor de imóveis, né, para alavancar os imóveis da União? Sim, já que ele mencionou, realmente eu sou... Está baixo, Cavalcante. Já que ele mencionou isso, eu coordeno Oi. Eu coordeno o convênio aqui no estado do Rio de Janeiro, e realmente, está me ouvindo? Está me ouvindo? Não. Tá. Realmente a tramitação é essa. Quem paga os honorários é a Caixa Econômica Federal. Então, vai depender de cada município a forma de recibo, né? Alguns aceitam RPA, outros não, mas, na verdade, o pagamento é diretamente feito pela Caixa Econômica Federal e os outros órgãos, os outros bancos também, que estão seguindo a mesma tramitação. Tá? Eu imagino que a parte operacional ela seja exatamente dessa forma. Vai depender muito de município para município. Se é nota fiscal, se é RPA, se é assim que tramita na Caixa Econômica Federal, que são imóveis também de retomada, obedece o mesmo processo. Só vai para o estoque após o segundo leilão. Tá? Então, dessa forma. Efetivamente, é parecido com esse procedimento. Só que vai ter alguma diferenciação, porque a própria lei já trouxe o comprador como responsável pela remuneração. Mas na lei também traz a possibilidade de complemento por parte do governo federal, principalmente no que diz respeito a avaliações imobiliárias. Então, o governo federal pode até bancar essas avaliações imobiliárias, tendo um orçamento destinado para isso, para tal, e aí vai ter o momento certo em cada tipo de avaliação, que tem 5 ou 6 tipos de avaliações que envolvem o programa, tá? A própria lei. Então, efetivamente, tem essa diferenciaçãozinha, pouca, mas o caminho é parecido. Ok. Doutor Aurélio, só um complemento aí nessa parte. Na verdade, você cita que não são muitos imóveis, mas eu acho que são bastantes, e particularmente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitos imóveis que estão abandonados, que pertencem à União. Tá? Então, necessita de cadastro, e eu quero aproveitar para complementar. Quando você, na lei, fala de um desconto de 25%, tá? tanto no leilão como na venda direta pelo corretor de imóvel. Agora, esses 25% de desconto, ele é em cima de uma avaliação. Tá? Essa avaliação é do governo, do órgão, ou ela vai ser solicitado ao profissional corretor de imóveis? Você pode adiantar alguma coisa nesse ponto? Sempre a avaliação vai ser por corretor de imóveis, porque o governo federal não deu esse corpo no quadro dele. Então, agora, determinadas avaliações serão feitas, serão remuneradas pela União, e outras determinadas avaliações serão remuneradas pelo quem requisitou, tendo a possibilidade, inclusive, em certos casos, de ser reembolsado em momento posterior. Perfeito. Perfeito. Mas com relação
o desconto que será dado em cima desta avaliação, né? O desconto de 25%. Está na lei? As avaliações, o governo federal ele tem um critério, depende para qual finalidade. Por exemplo, para essa finalidade, ele tem que ter uma avaliação no cadastro por 12 meses para alienação desses imóveis, esses que vão a leilão. Passados 12 meses, essa avaliação perde o seu valor e tem que ser feita nova avaliação. Então, o governo federal trata dessa forma. Agora, nós temos aqui tipos de avaliações diferentes. Por exemplo, nós temos avaliação em regularização fundiária, né? No caso, é o que você está mencionando. Vai saber o valor da área, né? E, por exemplo, aqueles que estão situados em terreno de marinha. Aí você tem a avaliação imobiliária para efeito de lançamento de taxas. A taxa de foro, a taxa de ocupação, ou a cobrança do laudêmio, né? Então, assim como ele já foi um profissional antes requisitado, vou verificar aqui através de qual legislação. Da portaria 128 de 2016, eu acho que a gente teve um probleminha com o áudio do senhor Aurélio, ele já está tentando solucionar, mas é um tema bastante importante para a categoria. Exatamente. Então, a venda direta, nós temos as demarcações, as novas demarcações onde a União quer se apropriar, no caso, identificar as áreas que são dela, que ainda não foram identificadas, vai precisar dessa avaliação também. Então, aí é só interesse da União. Então, a União deverá remunerar. Então, existem várias situações em que o profissional atuará, no caso, a pessoa jurídica atuará também nas avaliações imobiliárias e poderá ser remunerado de forma diferente na permuta também. Então, eu provoquei. Obrigado, Aurélio. Eu provoquei essa pergunta porque eu vejo aí mais um nicho de mercado para o profissional corretor de imóvel. Trabalhar com avaliações para a União. Além da venda, trabalhar com avaliações para a União. Pode ser laudo de avaliação. É importante, claro, eles vão fazer convênio, vão fazer também determinada exigência com relação ao profissional estar qualificado para fazer avaliação. É evidente. É bem verdade que a avaliação imobiliária, hoje nós temos o Cadastro Nacional dos Avaliadores, em que o profissional lá que está registrado no cadastro ele tem um preparo que não permite a esse profissional mais emitir uma folha de papel dizendo quanto vale o imóvel. Ele tem que seguir todo um regramento, das regras da BNT, toda a legislação vigente, né? E nós temos aí bons especialistas, colegas nossos aí, especialistas nessa área. Ou seja, a pessoa que tem que ter uma dedicação, porque parece simples, mas realmente é um nicho de mercado que requer conhecimento específico, dedicação, né? Porque senão ele pode ser chamado futuramente e ser responsabilizado por uma avaliação não perfeitamente confeccionada, né? Porque nós temos métodos muito apropriados para poder conferir o valor dos imóveis. Então, o profissional tem que estar preparado para isso. E ele preparado para isso, com certeza, é um nicho, um filão de mercado para os profissionais que se interessarem por essa área. Com certeza. Excelente, Aurélio. Eu queria mais uma vez agradecer a audiência do nosso público, a audiência dos corretores de imóveis de todo o país, né, não só aqui do Rio de Janeiro. E a gente está com uma pergunta da Nádia Castro, corretora de imóveis, se existe algum termo de contrato que responsabiliza o comprador ao pagamento desse devido valor aos corretores de imóveis. Né, tem algum documento que responsabiliza, né, o comprador em relação ao pagamento dos corretores dos imóveis da União? Com certeza o convênio regulamentará, como eu já mencionei, todo esse procedimento, né? E, obviamente, o profissional envolvido estará assegurado, né, do recebimento dos honorários dele, com certeza. Só vai ainda especificar a forma através do convênio. Certo. O Jonildo aqui pede para a gente repetir a legislação. Acredito que, né, a legislação dos imóveis da União é a Lei 14.011,
né, de junho deste ano, que foi sancionada pelo governo federal, né? E assim, o pessoal está perguntando bastante aqui relacionado aos cursos, Aurélio. Quando tiver tudo regularizado, catalogado, o site lançado, vai existir uma previsão de um treinamento específico para os corretores de imóveis? Estamos querendo, sim, e como a gente envolve o sistema COFES e a FENASC, nós estamos verificando de que forma poderemos fazer com o menor custo ou sem custo para os profissionais, né? Então, tem que ver a viabilidade de custo disso para poder a gente preparar, porque o sucesso disso aí está ligado ao bom preparo dos profissionais. Com certeza, Aurélio. A gente vai chegando ao fim, né, desse nosso primeiro webinar Cresce RJ. Né, realmente, assim, a participação dos corretores de imóveis foi bastante importante nessa nossa primeira iniciativa, nesse webinar Cresce Mais. Então, assim, eu gostaria, Sr. Aurélio, de agradecer a sua participação, presidente eleito do Cresce Espírito Santo, por essa verdadeira aula aos corretores de imóveis. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Cresce Rio. Estamos às ordens e hoje recebi um contato do presidente do Cresce São Paulo, Viana, Augusto Viana Neto, já nos pediu também para uma nova fala sobre o programa. Acredito que lá só vai ter programa, e a agenda lá é cheia, deve ser para o final de outubro ou novembro, e acredito que até lá nós já tenhamos essas novidades todas, essa regulamentação toda, espero, né? É exemplo do que já evoluímos da primeira pronunciamento pelo Cresce Paraíba, onde mencionamos lá também que já estaríamos com novidades avançando. Não podemos revelar, mas hoje aqui já fazemos o Cresce Rio de Janeiro essa revelação. E saudamos a todos que tenhamos aí uma rapidez no desenvolvimento aí na regulamentação disso tudo. Muito obrigado, professor Aurélio. Realmente foi uma aula aos corretores de imóveis. Diretor Cavalcante, muito obrigado pela participação nesse nosso primeiro webinar Cresce Mais. Tenho certeza que foi uma tarde muito proveitosa, né, para os corretores de imóveis que puderam ficar com a gente nesse momento. Deixe seu recado final, por favor. Com certeza. Quero, mais uma vez, agradecer o doutor Aurélio Viana Pícola pela explanação, pelo conteúdo que ele trouxe e realmente deu aí um grande aprendizado para todos nós. Espero que os colegas que não puderam estar presentes nesse momento procurem se conectar através do YouTube com o nosso canal, porque você deu realmente trouxe excelente conteúdo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Um grande abraço, muito sucesso para todos nós. E, mais uma vez, parabéns pelo teu empenho aí. Há mais de 2 anos que eu vejo você visitando o Legislativo, visitando o gabinete de deputado, visitando o gabinete de senador, trabalhando por essa lei. Então, isso aí, realmente, nós, corretores de imóvel, devemos agradecer a você. Um forte abraço, sucesso para você. Vamos torcer para passar essa fase virtual. Eu realmente estou com saudade dos amigos, particularmente você, encontrar no Conselho Federal, você é uma pessoa muito bacana e contribui muito com a nossa categoria. Muito obrigado, um abraço para todos aí do Conselho Federal. Mais uma vez, fico muito grato por essa tua contribuição que você nos deu aqui. Forte abraço, amigo. Eu que agradeço aí, parabenizo os corretores que estão participando, que vão se dedicar a esse nicho de mercado, que é um nicho muito bom, e espero que vocês aproveitem, desfrutem, já vão estudando a legislação aí, para quando vier as instruções, já estão aptos a poder oferecer até sugestões de melhoria. Okay? Obrigado aí, Caio, obrigado, Aldemiro. Estamos às ordens, até a próxima. Eu que agradeço, Aurélio. Pessoal, então é isso. Eu agradeço mais uma vez pela audiência de todos os corretores que ficaram aqui com a gente, né? Cristiane, Jonildo, o Celso, né? A Rita, a Carla, o Paulo César. Realmente a audiência dos corretores de imóveis é fundamental para que mais projetos desses aconteçam e sejam realizados, né, para os corretores de imóveis. Eu queria deixar alguns recados finais, né? Fiquem ligados na nossa TV Cresce Rio, com novos programas, novas iniciativas estão chegando.
Desde agosto, a gente tem o Cresce Entrevista, que é um bate-papo sobre o mercado imobiliário, né, com especialistas, com personalidades. Né? A gente tem também agora o Podcresce, que é o podcast do Cresce RJ, né, disponível em diferentes plataformas de áudio. Então é isso, pessoal. O Cresce vem trazendo novidade e conteúdo de qualidade para os corretores de imóveis. Continue acompanhando a gente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau.